Ele foi traído em pleno apocalipse zumbi, mas recebeu uma segunda chance e retorna a um mês antes da catástrofe. E dessa vez, ele decide se preparar para o desastre global iminente. Em uma construção abandonada, uma pessoa aparece amarrada em cima de uma gaiola cheia de zumbis, com algumas pessoas assistindo. Uma das mulheres chama por Jang Xiaoyong e diz que seus amigos já se foram e que agora ele não teria mais sentido em viver. Jang, pendurado, grita que tudo isso foi culpa dele. Ele grita para a mulher, amaldiçoando-a e dizendo que ela merece um fim trágico. A mulher se agarra a um homem e, com uma expressão sarcástica, diz que o rapaz está com raiva dela. O homem diz que irão deixá-lo ali para saciar a vontade da moça, mas ele pede o controle na mão e diz que tem que agradecer pelos suprimentos, pois, por conta disso, vão conseguir viver confortavelmente por alguns meses. Então ele clica no botão, e Jang cai de costas dentro da gaiola. Os zumbis avançam e atacam o rapaz indefeso no chão. O rapaz, em meio ao caos, diz que se ele tivesse outra chance, faria Kuijing e Li Shuxiong pagarem pelo que fizeram. Nesse momento, ele acorda com o grito de alguém perguntando sobre o que ele estava pensando. A mulher pergunta por que ele não colocou o nome dela na escritura da casa e se ele a ama. Jiang fica confuso, se perguntando o que estava acontecendo. Parece que ele voltou para antes do apocalipse. Olhando para sua mão, ele lembra que, em sua vida passada, Kuijing o enganou, e além de roubar a herança que seus pais deixaram, ele acabou se tornando um sem-teto. Lembrando do que tinha acontecido, após ser enganado, uma catástrofe global aconteceu, transformando a maior parte dos humanos em zumbis, e o mundo ficou mergulhado no caos. Mas, com a ajuda de seus amigos que ele fez enquanto vagava por aí, Jiang conseguiu construir uma zona segura e sobreviveu ao apocalipse. Kuijing apareceu desesperada pedindo refúgio, mas era tudo enganação, pois ela foi enviada pelos inimigos para destruí-los. Nesse momento, na sala, Jing está cobrando dinheiro dele, e, irritado, Jiang a observa. Ela pergunta se ele está ouvindo, e nosso protagonista tenta se controlar com todas as forças, apenas colocando a moça para fora e dizendo que já entendeu, e que agora ela precisa ir. A mulher se vira para trás e se pergunta o que aconteceu com Jiang, afinal, ele era seu capacho. Jiang fecha a porta e observa um relógio eletrônico que estava em cima de sua mesa. Ele vê que falta um mês para o apocalipse e decide se preparar logo para o evento catastrófico. Nesse momento, uma mensagem do sistema do apocalipse é ativada, e algumas missões são enviadas para ele começar a se preparar para o evento. Jiang fica animado ao ver o sistema e percebe que as missões têm pontos de recompensa. Ele se pergunta para que esses pontos serviriam. Na loja do sistema, existem alguns itens que podem ser trocados por pontos. Nesse momento, Jiang lembra que, em sua vida passada, ele estava juntando dinheiro para pagar o casamento de Kuijing, e isso o deixou sem grana. Jiang pega o celular da mesa e abre um aplicativo de delivery. Ele diz que, já que tem um mês até o apocalipse e ainda tem comida boa, ele vai aproveitar até lá. Um tempo depois, as comidas chegam. Elas são do restaurante mais caro e famoso, que tem 3 estrelas Michelin. Jiang se anima por experimentar uma carne de porco assada super cara. Ele coloca o pedaço na boca e transcende de tão deliciosa que estava a carne. Ele começa a devorar tudo de uma vez, e então seu celular começa a tocar. Ele pega o celular e diz que aquela mulher foi chorar para sua amiguinha. Ao atender, a pessoa que ligou para ele dá um grito, perguntando como ele foi capaz de fazer aquilo com Kuijing, pois ela só queria uma prova de amor dele, e apenas queria que ele passasse a casa dele para o nome dela. A pessoa diz que era apenas um teste e que ele falhou, finalizando com uma ameaça, dizendo que, se ele não aparecer com a escritura e mais 1 milhão de yuans em dinheiro, ela espera que eles se separem. Jiang, ouvindo aquilo, grita respondendo à afronta. Ele pergunta quem ela pensa que é e se acha que pode testá-lo. Sai fora. E então desliga antes que a pessoa possa falar qualquer coisa. Ele larga o celular, se apoia no sofá e pensa em um dos itens de missão que queria: possuir algum pedaço de terra. Ele decide que vai construir a maior fortaleza nessa terra e, além disso, será perto de uma fonte de água e floresta. No dia seguinte, Jiang está em um lugar onde aparece uma moça perguntando se ele está ali para alugar ou comprar algo. Jiang responde que nenhum, nem outro,
e que estava ali para... Nesse momento, um homem aparece chamando por Xiao Ning e pede para que a moça vá ajudar a movimentar as caixas nos fundos, pois receberam muito papel higiênico hoje. Esse era o gerente de vendas de imóveis, gerente Zhu. A moça tenta dizer que tem um cliente para atender, mas o homem vira a moça e diz que ela não aprendeu nada do que ele ensinou, insistindo que ela vá trabalhar nos fundos. Ele olha meio de lado para nosso protagonista e diz que um perdedor com roupas baratas provavelmente não vai conseguir pagar nem por um banheiro. Jiang pergunta o que ele disse, olhando daquele jeito para as pessoas. O gerente diz que é o tipo de pessoa que olha de cima para baixo para cachorros como ele, e que, se ele conseguir comprar um banheiro, fará uma transmissão ao vivo comendo merda. Jiang apenas o observa calado. O protagonista se vira e diz que tudo bem, que vai procurar algo bem fresco e quente mais tarde para ele comer. Jiang puxa seu cartão Black e diz à moça que não estava ali para comprar ou vender uma casa, mas sim para comprar um terreno. Ele lança o cartão em direção aos dois que ficam chocados com aquilo. Alguns homens que estavam ali ficam impressionados, pois comprar um terreno é muito caro. A senhorita se adianta e diz que tudo bem, pedindo para que ele se aproxime para passar as instruções e informações. O gerente, vendo aquilo, diz que é muito fácil se gabar, mas na hora de pagar, ele duvida que nosso protagonista tenha dinheiro para isso. A moça entrega uma lista de terrenos que estão disponíveis atualmente para que ele possa examinar enquanto ela explica sobre eles. Jiang diz que não precisa de tudo isso e que apenas vai dizer seus requisitos, e ela dirá se tem algum que se encaixe. A moça pede para que ele diga. Ele pede por um terreno perto das montanhas e de água corrente, de preferência, e também com alguma fábrica e um grande edifício. A moça pede para pensar um pouco. O gerente chega e pergunta se não existe um terreno no leste que atenda às necessidades dele. A moça se espanta com essa sugestão, pois aquele terreno está com algumas fábricas inacabadas. O gerente, olhando para nosso protagonista, diz que ele só está ali para causar problemas com tantas exigências sem sentido. Jiang pergunta se esse terreno do Distrito Leste atende aos requisitos. A moça responde que sim, mas as fábricas estão inacabadas e o líder da construção fugiu. Jiang começa a analisar os papéis e pensa que a localização é ótima e atende a todos os seus requisitos. Colocar arames farpados facilitaria a defesa e as fábricas inacabadas ajudariam a diminuir os custos e o tempo. O protagonista entrega o papel para a moça e diz que vai ficar com esse terreno e pergunta se pode pagar agora. A garota se surpreende com a resposta positiva do protagonista e pergunta se ele realmente quer comprar esse terreno com fábricas inacabadas. Nosso protagonista responde que sim e pede para assinar logo o contrato e fazer o pagamento rápido, pois alguém está esperando para comer cocô fresco mais tarde. Olhando a nota de pagamento, o gerente não consegue acreditar. Como alguém gastaria tanto em um terreno com fábricas inacabadas? Jiang passa pelo homem e diz que, como já fez o pagamento, agora seria a vez do gerente fazer a live, e até diz que vai mandar um super chat para ele mais tarde. Os homens ao redor começam a gravar o gerente zombando da cara dele enquanto o nosso protagonista está saindo do local. A missão do sistema aparece e informa que ele já completou uma parte dela. Jiang pensa que gastou todo o dinheiro que tinha juntado para sua noiva comprando esse terreno, e agora ele precisa juntar dinheiro para comprar suprimentos. Um homem observa Jiang e se pergunta se era ele mesmo. Ele olha para dentro da agência e vê alguns caras segurando o gerente para que ele cumpra o que prometeu, e se pergunta o que raios está acontecendo ali. Em outro lugar, Cuidin aparece pintando suas unhas. Seu celular toca e ela atende dizendo: Li Shuxiong, seu malandro, você ainda lembra de mim? O homem pergunta se ela sabe que Jiang foi à imobiliária comprar um terreno. Cuiding se levanta e bate na mesa, perguntando como ele teria dinheiro para isso. A pessoa responde que ele provavelmente usou o dinheiro do noivado para fazer o pagamento. Ela fica super irritada e pergunta como ele ousa usar o dinheiro dela. A pessoa diz para ela não ficar brava e pede para que ela vá procurar Jiang e perguntar o que aconteceu. Irritada, Cuiding pergunta se aquele bastardo se voltou contra ela e que vai expor ele na internet. Em outro lugar, na casa de Jiang, ele está pensando onde vai conseguir o dinheiro para construir a base e juntar suprimentos, até que alguém bate em sua porta. Ao abrir,
Jiang se depara com Kui Jing e sua amiga e pergunta o que elas estão fazendo ali. A garota, furiosa, grita perguntando por que ele gastou o dinheiro dela. Sem entender, o protagonista pergunta o que ela está falando. Ela aponta para ele e diz que sabe que ele gastou o dinheiro do noivado para comprar um terreno, e como o dinheiro era dela, e ele comprou o terreno, então seria dela também. O protagonista, vendo aquilo, chama ela de insana. Ele pega um maço de dinheiro e diz que tem muito dinheiro, mas não vai gastar um centavo com ela. Ele joga o maço de dinheiro na moça e conclui dizendo que sabe que ela tem um caso com Li Shuxiong. Kui Jing, irritada, pensa sobre como ele sabe do caso dela com Li Shuxiong. A amiga de Kui Jing tenta amenizar a situação, pedindo calma, pois tudo é um mal-entendido. O protagonista responde que não é um mal-entendido, e Kui Jing não é mais sua namorada, mas sim daquele homem velho. Ele bate a porta e diz que só de olhar para ela, ele fica irritado. Kui Jing se pergunta como ele sabia disso, pois os dois eram sempre discretos quando iam alugar quartos. Saindo dali, a amiga de Kui Jing tenta entender o que aconteceu e pergunta por que ela não avisou sobre o caso que estava tendo com Li Shuxiong. Kui Jing responde que eles apenas reservaram alguns quartos algumas vezes. A garota responde que essa situação está fora de controle e que agora elas deveriam voltar e pensar em algo. Kui Jing concorda e diz que é a única coisa que pode ser feita agora. O elevador chega e a garota observa Kui Jing pelas costas, dizendo que já que ela estragou as coisas com Jiang, esse é o momento de não se conter mais. Em outro momento, Jiang está em seu terreno e pergunta quanto tempo vai levar para a reforma da fábrica. O homem começa a explicar tudo o que estava nas exigências de construção do nosso protagonista, e ele pergunta qual foi a força que ele ofendeu. Jiang pede para que o homem não faça muitas perguntas e só informe o tempo de construção e o valor. O homem diz que não tem como fazer tudo isso em um mês. O protagonista diz que, se ele não fizer, muitos farão. O homem tenta relutar, mas nosso protagonista pergunta se ele é realmente capaz. Sorrindo meio sem graça, o homem diz que sim, mas que vai sair muito caro. Jiang pede para que diga o preço apenas. Ele pergunta se seria na faixa de 20 milhões, e o homem responde que sim, e que ele tem que depositar um valor de 5 milhões de yuans primeiro, assim eles podem começar a trabalhar. O protagonista diz que vai fazer a transferência em uma semana e que ele já pode começar a trabalhar. O homem começa a falar, mas nosso protagonista o interrompe e diz para o homem não se preocupar com o pagamento. Se ele não pagar, pode ficar com o terreno. O homem então rapidamente concorda. Nesse momento, a amiga de Kui Jing chega ao local, chamando por Jiang. Ela agarra o braço dele e pergunta o que ele estava fazendo ali. Irritado, o protagonista lembra que ela e Kui Jing estavam juntas no plano de roubar a herança dele, e dessa vez ele decidiu que vai fazê-la pagar em dobro. Ele pergunta para ela o que ela está fazendo ali. Ela pergunta se aquele seria o terreno que ele comprou e se ele estava querendo construir uma vila ali. O protagonista tira o seu braço e fala que o que ele construir ali não é da conta dela. Irritada, a garota tenta entender por que ele está agindo dessa forma, pois normalmente, só de encostar nele, faria o coração dele disparar. O protagonista sai e começa a falar com as pessoas que estavam trabalhando ali, deixando a menina falando sozinha. Mas ela está decidida a não desistir. Agora que Kui Jing e ele brigaram, seria sua chance de ouro. Um tempo depois, o protagonista está em casa. Ele diz que penhorar essa casa só vale 3 milhões de yuans, e com isso, ele não consegue o dinheiro para a primeira fase da construção. O protagonista decide que vai vender a casa para diversas pessoas, pois o apocalipse está prestes a começar, e isso não fará diferença afinal. Alguém bate à sua porta, e ao ouvir quem era, ele diz que é aquele velho de novo. Antes de abrir a porta, ele lembra que esse é seu vizinho, vovô Li, do andar de baixo, e que ele estava a fim de comprar o apartamento do protagonista. Ao abrir a porta, o velho já começa a gritar dizendo que nosso protagonista estava na discoteca a noite toda. O protagonista responde que ele não fez isso e que tinha ido dormir antes das 10. O velho diz que ouviu tudo. O protagonista se vira e fala que já chega, que ele está apenas de olho na casa dele e que vai vendê-la para ele. O velho fica animado com aquilo e pergunta se é verdade. Mas o protagonista diz que tem uma condição e começa a explicar que só vai entregar a casa daqui a 6 meses,
Mas antes disso, ele terá que pagar 5 milhões de uma só vez para que o protagonista possa pagar a hipoteca da nova casa e se mudar. O velho ia começar a recusar, mas Jiang começa a fechar a porta e diz que, já que ele não quer, então esqueça. O velho segura a porta e diz que aceita, mas pede para que o protagonista assine um contrato para evitar desistência. O protagonista diz que isso não é problema, que ele não deve se preocupar. O protagonista olha para o velho que vinha anos enchendo o saco dele e diz que agora ele pode esperar para morrer em casa. Um tempo depois, o protagonista está fazendo as contas do que juntou até o momento. Com os 5 milhões do velho e os 3 milhões do empréstimo do banco, ele terá 8 milhões, mas primeiro decide completar a missão. O protagonista vai a um supermercado e está juntando suprimentos suficientes para um ano, como pede a missão. As pessoas ao redor ficam espantadas com a quantidade e a velocidade com que ele estava fazendo suas compras. Ele chega com um carrinho perto de vários carrinhos de compras cheios. As pessoas ficam curiosas sobre o motivo dele estar comprando tanta coisa, e um deles até ri, dizendo que o protagonista seria um tolo por acreditar no fim do mundo. A missão de preparação do apocalipse foi concluída. O protagonista, olhando mais uma vez a loja, diz que pegar atributos é importante, mas nesse momento ele acha que a caixa de suprimentos do protagonista tem exatamente 10 pontos, e decide não hesitar e escolher a caixa de suprimentos. Ele abre a caixa e nela vem um anel que contém um poder do espaço, possuindo uma área de 500 metros quadrados, e dentro dessa área tudo fica parado. O protagonista fica satisfeito e diz que sabia que o primeiro sorteio seria dourado. Pensando sobre a habilidade do anel, ele percebe que, como tudo fica parado dentro do espaço do anel, se ele guardar itens frescos, eles não estragarão, e isso seria perfeito. Nesse momento, uma nova missão aparece, chamada 10 anos de suprimentos. Alguns guardas chegam com um homem que pergunta quem está causando problemas. O homem reconhece Jiang, e Jiang também reconhece o homem, chamando-o de Yang Tao. O protagonista lembra que esse cara era seu colega de escola, um lacaio do valentão da escola, que sempre oprimia os fracos e temia os fortes. Eles tiveram muitos conflitos na escola, e o protagonista não esperava encontrá-lo aqui. O homem aponta o dedo para Jiang e diz para ele devolver as coisas ao lugar, senão ele terá que ser indelicado com o protagonista. O protagonista pergunta se ele ainda continua intimidando os fracos, dizendo que estava apenas fazendo compras, e questiona se é assim que a Huarenfa trata seus clientes. Yang Tao, irritado, grita para que o protagonista pague agora pelos itens. Uma hora depois, os itens do protagonista estavam sendo finalizados no caixa. Yang pergunta por quanto ficou o total, e a moça do caixa responde que foi 56.883 yuans. Gritando e com a máquina na mão, o homem pede para que nosso protagonista pague, e mais uma vez o cartão Black é passado na força do ódio. A maquininha dispara avisando que o pagamento foi feito com sucesso. O homem então se vira e chama os seguranças para irem embora. O protagonista grita para que ele espere. Yang se vira e pergunta o que ele está querendo. Jiang responde que ele foi muito rude agora, e se não se desculpar, Jiang vai devolver todos os itens. O homem grita dizendo que Jiang só está atrás de problemas, mas as pessoas ao redor reprovavam a atitude dele e dizem que ele deve sim pedir desculpas. O protagonista diz para que ele se desculpe, e se o fizer, Jiang vai comprar 10 vezes mais. O homem concorda, e o protagonista, segurando o cartão, diz que é para pegar uma maquininha para que ele possa mostrar seu saldo. Ele passa o cartão na máquina e Yang fica completamente chocado com a quantia de 700 mil. O protagonista insiste para que o homem se desculpe e diz que vai continuar comprando. Então Yang pede desculpas e se abaixa em frente ao nosso protagonista, que passa a mão na cabeça de Yang e diz que é para ele se lembrar de não ser tão imprudente no futuro. Quando Jiang estava saindo, o homem pergunta por que ele está comprando tanta coisa. Jiang responde que isso não é da conta dele e que apenas está planejando um grande negócio. Yang diz que o que está no estoque do supermercado não vai ser suficiente e que ele deveria ir atrás de um atacadista. Jiang se vira e pergunta a Yang se ele conhece algum. Yang responde que sim, e pergunta se Jiang lembra de Zhang Shengzi, pois ele está nesse ramo agora. Yang liga para Zhang
e diz que tem um ótimo cliente para ele. Enquanto isso, o protagonista observa o homem e pensa que ele ainda está trabalhando com Jang, e se pergunta quanto esses dois lucraram por fora nesse supermercado. Um tempo depois, em outro lugar, Jiang e Yang estão em frente a um estacionamento, até que um carro chega em alta velocidade no local, vindo em direção a eles, e faz com que Yang pule de medo. Jiang, vendo aquilo, percebe que o homem dirige de forma arrogante. De dentro do carro, sai um homem fumando um cigarro. Ele pergunta a Yang Tao se esse seria o grande cliente que ele tinha mencionado, e Yang pergunta se ele se lembra de Jiang. Olhando de perto, ele pergunta quem era, e Yang explica que eles eram colegas de escola. Tragando o cigarro, o homem diz que se lembra agora e solta a fumaça na cara do nosso protagonista. Jiang então sorri e diz que esse era o cara com um pouco de coragem. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!